para mais uma videoaula, hoje falando sobre o Etos, medicamento da Ágil, da linha PET, para o equilíbrio comportamental dos nossos pets, cães e gatos, né? O Etos é um medicamento que ganhou esse nome porque em grego ethos significa hábito, costume, né? Comportamento que identifica uma coletividade, né? Então os animais têm essa natureza de cada um dentro da sua espécie, de um conjunto de comportamentos que são inerentes àquela espécie, né? Que eu às vezes cito, que é exercer a sua própria natureza. Então toda vez que o animal não consegue exercer a sua própria natureza, que não consegue exprimir os seus rituais de comportamento, rituais reprodutivos, isso muitas vezes se torna um fator de sofrimento, e esse fator de sofrimento pode gerar desequilíbrios na energia vital do animal, levando o animal a um quadro de doença, né? Então o ethos é um conjunto de traços, de comportamentos que determinam, que caracterizam uma determinada espécie, um determinado grupo de indivíduos, né? Então, sendo assim, no caso dos cães, né, dos caninos, que descendem dos lobos, a gente tem um hábito de matilha, um hábito de grupo, né? E dentro desse hábito grupo existe a delimitação de um território, que é o que a gente chama de territorialidade. São animais territoriais, são animais que dentro de cada grupo buscam um líder, e o líder sempre será o animal dominante, né? Se fala muito no macho alfa, né? No lobo alfa, ou seja, aquele que dita a direção, que dita o caminho, apesar de que nos caninos não significa que o macho será sempre o dominante. A dominância, ela vem da capacidade de liderar o grupo, de abastecer o grupo, de organizar o grupo, né? E do ponto de vista alimentar, né? Os cães são carnívoros opcionais, né? Pelo fato de descenderem de lobos, sabidamente são carnívoros, e em função do processo de domesticação se transformaram em carnívoros opcionais. Eles precisam de proteína de origem animal, mas não dependem exclusivamente de carne para atender, né? De carne e de carne vermelha para atender essa necessidade. E o ser humano foi, após o processo de domesticação, observando características que os cães tinham e selecionando os animais em função dessas características, trazendo então as linhagens dentro de raças e as próprias raças, onde você tem ali os cães de caça, os cães de companhia, os cães de salvamento, os cães de campear animais, né? de campear gado, de campear ovelhas, né? Os cães pastores. E então, dentro dessas características que o ser humano foi observando, ele foi selecionando para aprimorar algumas habilidades que os cães iam demonstrando. Mas o comportamento da espécie é sempre um comportamento de liderança, territorialidade, de dominância, de matilha, né? E são sabidamente descendentes de animais predadores, né? Assim como são também os felinos, né? Que descendem, os gatos descendem dos felinos, e os felinos são, na natureza, animais predadores. Porém, aqui existe um hábito de uma vida, às vezes, um pouco mais solitária. Eles têm territorialidade também, quando em grupo, né? Quando formam grupos um pouco maiores, a gente observa também a questão da liderança e da dominância. São animais carnívoros, porque descendem de grandes predadores, e aí tem uma diferencinha em relação aos cães, né? Que são normalmente animais de hábito mais diurno, os gatos são de hábito noturno, né? Também tem como característica o hábito de se limparem, né? Lambendo através de lambeduras, né? Eles se lambem muito e se mantêm às vezes constantemente limpos. É difícil ver um gato sujo, né? E o hábito de esconder a urina e as fezes, costumando então enterrar a urina e as fezes, porque é uma forma de não deixar rastro para os seus inimigos.
Então, esse é um hábito que o gato trouxe para o processo de domesticação, que hoje talvez não seja tão necessário assim, mas que a espécie preserva, né? Então, é muito comum o gato às vezes estar em casa ali, acha um pequeno inseto, um pequeno animal e traz para o seu tutor, né? Como se fosse um presente. É também um animal que gosta muito do contato, né? Então ele fica ali às vezes, tentando chamar a atenção do seu dono como se estivesse fazendo um jogo de sedução, né? É um animal que tem uma capacidade muito grande de visual, né? Não tem tanto olfato como tem o cão, mas tem uma acuidade visual muito boa, inclusive pelo fato de ser um animal noturno, né? Então são hábitos inerentes da espécie que a gente precisa prestar bastante atenção. Por quê? Porque qualquer desvio de comportamento dentro desses comportamentos que são inerentes à espécie podem indicar às vezes um ambiente inadequado ou uma postura inadequada dos tutores que acaba impedindo o animal de exercer sua natureza, e isso por si só pode ser um fator de sofrimento. Esse fator de sofrimento, de uma forma geral, leva às vezes a comportamentos que não são comportamentos comuns, e isso tem que ser muito bem observado, porque isso pode indicar às vezes desvios de comportamentos importantes que são resultado desse sofrimento. Bom, com relação à composição, o Etos é um medicamento homeopático em que nós não utilizamos nem nosóticos nem bioterápicos, né? Ele tem como um veículo a água, né? Principalmente a água, e uma pequena quantidade de álcool apenas para garantir a conservação. De uma forma geral, algo em torno de 25%, 30% de álcool e 70% de água. Bom, a ação do Etos é uma ação mais sistêmica. O Etos não é um medicamento, ou melhor, os medicamentos que foram escolhidos para compor o Etos não têm um tropismo específico para esse ou aquele órgão. Eles são um conjunto de medicamentos que vão ter uma ação mais sistêmica exatamente para alcançar esse efeito mais comportamental, né? Tentando, às vezes, em algumas situações, acalmar o animal, em algumas situações, colocar o animal um pouco mais para frente, para que ele se mostre um pouco mais, para que ele se imponha um pouco mais, para que dessa forma ele conseguisse se adaptar melhor às diversas situações, aos diversos ambientes, às convivências, e também, às vezes, vencendo alguns traumas, uma vez que hoje é muito comum também a adoção de cães, né? Então você nem sempre começa a sua história com o cão ali no início, no nascimento desse animal. Então os animais já trazem uma bagagem, às vezes, que pode muitas vezes estar relacionada com sofrimento, com abandono, com maus tratos, né? E isso então exige um pouco mais de paciência dos tutores para conseguir fazer determinados ajustes aí e transformar o comportamento desses animais num comportamento mais correto, mais adequado. E também, às vezes, modulando características que são de temperamento. Então, os animais também têm temperamento. Mesmo que você pegue filhotes da mesma ninhada, mesmo que você pegue animais da mesma raça, mesmo que você pegue animais que tenham que venham de uma mesma linhagem, né? É bastante comum que você observe, às vezes, temperamentos diferentes desses animais, né? Então, o Etos é um medicamento de ação mais comportamental. Ele não é um medicamento que a gente vai ficar buscando muitos sintomas físicos. Então, a história, o relato do tutor é muito importante para a indicação do Etos e também conhecer um pouco da história pregressa do animal, tá? Bom, aqui nós temos alguns medicamentos, como por exemplo a camomila, né, que é feita da tintura mãe, da Matricária camomila, que é aquela florzinha que a gente conhece, parece uma mini margaridinha, né? E que é um medicamento muito importante, principalmente quando dado em potências um pouco mais elevadas, porque ele controla um pouco a irritabilidade, né? Normalmente os pacientes de camomila são aqueles pacientes muito inquietos, né? Tudo incomoda, é o ruído, é o vento, é o excesso de sol, é a umidade, é a pessoa que está cantando do lado, é o barulhinho de não sei o quê, enfim, é uma inquietude constante, né?
e que é muito comum dos filhotes, né? Que são às vezes muito agitados, principalmente quando estão na fase de troca de dentes. Então já tem aí uma indicação interessante para todo filhote quando está nessa fase, tá? É também um calmante do comportamento, o animal às vezes fica um pouco menos agitado, o animal fica um pouco menos bagunceiro nessa fase aí, e também tem um efeito interessante sobre a musculatura lisa, ajudando às vezes a controlar nessa fase inicial da vida aí algumas cólicas, né? E também algumas diarreias, por controlar um pouco esse movimento peristáltico aí, que está relacionado também com o controle dessa musculatura lisa, tá? Então, o Comil é um medicamento que acalma, que traz um pouco desse bloqueio da irritabilidade. Aí nós temos aí também a Anarcadium orientale, né, que é um medicamento feito com a castanha do caju e que traz na sua matéria médica muitas referências sobre aquele indivíduo que é inseguro, que é ansioso, que é covarde, mas que ao mesmo tempo é rabugento, que às vezes fica ali caçando briga, mas no fundo ele tem medo, né? Ele tem medo porque ele é inseguro. Então muitas vezes aquele animal que tem uma atitude às vezes agressiva no primeiro contato, mas na hora que você olha para ele, na hora que você chega perto, ele mete o rabo entre as pernas e sai correndo. O Anarcadium também ajuda muito na questão de amortecer um pouco os sentidos, né? Então o animal às vezes se impressiona muito pelo que vê, pelo que percebe, pelo que ouve. Então, de uma certa forma, como o cão também se orienta muito pelo olfato, então a gente consegue às vezes amortecer um pouquinho esse excesso de mensagens que vão chegando pelos sensores, né? Pelos vários sensores que o animal tem, a audição, o olfato, o paladar, para tentar acalmar e reduzir um pouco também as reações às vezes dos animais. E também na matéria médica fala de uma sensação de tampão internamente nos órgãos, né? E então é interessante porque parece que a Anarcadium Anarcadium orientale está um pouco relacionado com alguns bloqueios, né? Então interessante porque muitas vezes o animal não é aquilo que você está vendo. Ele na verdade traz um bloqueio anterior, né? Que às vezes torna o animal, mexe no comportamento do animal. E muito comum em situações de animais que se automutilam, né? Ou que às vezes você tem lesões por lambedura. Por quê? Porque o animal, como não consegue se expressar, né, de forma correta, adequada, ele começa a julgar contra o próprio patrimônio. Ele começa a se automutilar, a tentar machucar ele mesmo. Na verdade, tudo uma tentativa de chamar a atenção, de não conseguir, às vezes, estabelecer com o ambiente ao redor, com os tutores, com os companheirinhos de casa, às vezes até com o próprio ambiente, uma relação equilibrada. É uma disfunção de comportamento e, por isso, indicação para o etos, né? E nós temos aqui também a Arnica montana, que conforme a gente já falou, lá no Aliviato, é um medicamento para traumas. Então, dado em potências um pouco mais elevadas, ele trabalha condições de traumas, às vezes psicológicos, corrigindo, às vezes, comportamentos que são gerados em função de vivências anteriores aí. Mas, por outro lado, também tem um efeito importante nas quedas, nos machucados, contusões, né? E um cansaço, uma certa estase do sistema venoso, né? As machucaduras com equimoses, né? Com sangue pisado. Aqui no caso, a Arnica montana está entrando mais para conseguir essa condição mais sistêmica e mais comportamental, ok? Bom, outro medicamento muito importante que está presente aqui é a Thuja officinalis, né? A Thuja officinalis é o famoso pinheirinho de Natal, né? O cipreste. E ela tem uma característica interessante, que ela até por causa disso, que essa planta é escolhida como o símbolo da árvore de Natal, porque nos países de clima temperado, o Natal coincide com a época mais fria, onde grande parte da vegetação morre e o cipreste não morre, função da sua capacidade de resistência, de resiliência. Então,
eles são plantas, a Thuja officinalis é um medicamento que fala na sua matéria médica das nevralgias, né, de crescimentos duros da pele, de tumores e pólipos, das vacinoses, mas aqui no caso ele traz um pouco dessa força da resiliência, ou seja, às vezes é aquele animal que não está conseguindo se adaptar bem, mas ele vai conseguir vencer isso, apoiado pela Thuja officinalis, sem alterações de comportamento ou com uma capacidade maior de resistência, de resistir aos efeitos do ambiente ou de situações ali que não são as mais adequadas, né? Então, está aí traçado mais ou menos um pouco do mapa, vamos dizer assim, desse medicamento, da arquitetura desse medicamento, né? As indicações estão sempre muito voltadas para a questão do equilíbrio comportamental. Então você tem às vezes aqueles animais jovens muito agitados, como eu citei, por exemplo, o efeito da camomila no cãozinho jovem, quando ele está ali começando a coçar dentes. O gato também, muito novinho, é um animal muito agitado, às vezes inclusive sujeito a sofrer contusões, porque ele ainda não consegue ainda medir um pouco o perigo, né, se equilibrar em situações de mais risco. E também aqueles animais que às vezes estão sendo trocados de ambiente, vão precisar às vezes de se adaptar a um ambiente novo, seja às vezes um animal de adoção, seja a mudança da família de uma cidade para outra, de uma casa para outra, ou de uma casa para um apartamento, ou de um apartamento para uma casa, enfim. Às vezes quando você muda o animal de ambiente, como ele é um animal territorial, ele vai estranhar, né? Ele vai às vezes encontrar, às vezes, adaptação rápida, às vezes não. E quando ele não consegue se adaptar, ele às vezes vai sofrer e vai produzir às vezes mudanças de comportamento. Aqueles animais que às vezes são excessivamente agressivos, sem uma causa aparente, né? E aqueles também que são medrosos, né? Lembrando que às vezes o animal pode parecer agressivo e ser medroso, né? Então, de forma que a gente tem aí algumas indicações em relação ao temperamento, ao comportamento do animal também. Os animais adotados, né, que são às vezes, muitas vezes de origem de abandonos, de maus tratos, aqueles animais também que às vezes em situações extremas demonstram comportamentos de autoagressão ou de automutilação, animais que às vezes passam por problemas momentâneos de ciúmes, né, por às vezes deixarem de ser o centro da atenção da casa, e os cães principalmente sofrem muito com isso, os gatos nem tanto, e alterações de comportamento por estresse. Então também aí tem que ver se a gente não tem ali no ambiente, ou na família, ou na convivência com outros animais, situações permanentes de estresse, né, que às vezes vão gerando no animal um desequilíbrio comportamental, tá? Então essas seriam as principais indicações. O modo de usar normalmente é sempre pela via oral, então a gente tem aí já na embalagem a indicação de 5 gotas para raça pequena, 10 para raças médias, 15 para raças grandes, e aí é preciso ver se nós estamos diante de um quadro que é preciso rapidamente intervir, e aí eu preciso de uma frequência mais constante, porque eu estou fazendo um tratamento curativo, tá? Às vezes 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Às vezes não, o animal é um animal novo, às vezes está muito agitado por causa da idade, né? Às vezes porque está ali no momento de crescer os dentes, né? Ou às vezes a situação é momentânea, porque pode ser o tutor ali num momento em que ele não está conseguindo dar muita atenção ao animal, e o animal começa a exigir um pouco mais essa atenção, e ele vai tentar fazer isso mudando o comportamento, meio que, entre aspas, aí, desaprendendo onde tem que fazer xixi, desaprendendo onde tem que fazer cocô, desafiando o tutor aí em relação ao uso de espaços da casa onde ele não é permitido usar, né? Então essas questões todas são importantes no sentido de você estabelecer se você precisa ali de uma intervenção mais curativa, com uma frequência maior ao longo do dia, ou se você está ali com um processo que é temporário, que é natural, que você precisa de uma frequência menor, ou às vezes uma frequência mínima, que seria uma vez só ao dia, tá?
Muito bem, então vimos aí o Etos, né? O nosso medicamento para equilíbrio comportamental, promove o bem-estar no animal e também muito utilizado, deve ser muito utilizado antes das vacinas, tá, gente? Então, uma outra indicação, a gente falou muito da questão comportamental, mas como o Etos tem ali a presença da tuia, como tem a presença da arnica, o Etos pode ser um medicamento também muito utilizado antes das vacinações, para preparar o animal para uma boa resposta imunológica às vacinações. O Etos consegue preparar o animal muito bem para isso, evitando os efeitos colaterais de vacinas, inclusive às vezes pequenas febres ou pequenos inchaços nos locais de aplicação ou reações de gânglios, né, com infartamento de gânglios, ínguas ou reações localizadas de gânglios, tá ok? É isso aí, esse é o Etos, espero que vocês tenham aproveitado as informações aí, usem sempre essas informações para nortear os tutores, com bons argumentos de venda, sucesso, um abraço, até a próxima.